Olá, boa noite! Mais uma live aqui começando e hoje a gente vai falar sobre Work Holiday Visa, um visto bem legal que brasileiro pode pedir para trabalhar por até um ano na França. Você não necessariamente tem que saber o francês. Thaís, comece se Tá, apresentando, tá bom. falando um pouquinho de você e tudo mais. Muito obrigada por ter topado. Obrigada por ter chamado também, né? Como a gente falou aquele dia, é bom propagar, né, o intercâmbio para todo mundo e várias Diferentes formas, possibilidades. né? Com certeza. Exatamente, exatamente. Bom, eu sou Thaís. Oi, pessoal, boa noite, né? Estava ali acompanhando também quem estava entrando. Um pouquinho de mim, é difícil a gente resumir, né? Eu tenho 26 anos, então é difícil, mas eu amo viajar, eu amo intercâmbio. Eu já fiz 8 intercâmbios, né? Então, falando um pouquinho sobre o intercâmbio, né? Eu fiz high school no Canadá. Eu morei na Argentina por um mês e pouquinho para estudar espanhol. Daí eu fiz 2 ICPs, que foi o que tu gravou já aqui também, que é o intercâmbio de trabalho na Disney, né? Muito Uhum. legal também, uma baita de uma experiência. Eu fiz um voluntariado, que eu gosto muito, que é um intercâmbio mais barato, né? Em Mianmar, no Sudeste Asiático. E Uhum. depois eu fiz pelo MBA uma matéria no Chile, que também é um baita de um país que eu acho muito bonito, assim. Eu adoro o Chile. É muito bom, né? E é pertinho. E daí Uhum. eu fiz o da França, que é isso que a gente vai falar hoje, que é um dos meus queridinhos, assim. E o da Bósnia, voluntariado também. Eu fui para uma Demais. fazenda. Ai, sensacional. Eu acho bem legal esses voluntariados de fazenda e tal. Mas então, sobre esse Work Holiday Visa, né, na França. Existe o Work Holiday Visa em alguns lugares, né, em alguns países, pelo que eu saiba. Mas Uhum. a gente vai falar, como tu comentou, sobre o teu intercâmbio na França, porque tu tem propriedade, tu já fez, já viveu, sabe como é que é. Sim. E a ideia aqui é a gente tentar mostrar ao máximo, assim, explicar certinho como funciona, como é que alguém que está querendo ter uma experiência como essa, ou até agora, até esse presente momento, não sabia que poderia fazer, não sabia, sabe, que isso existia, então vamos explicar como é que funciona. Começando, eu Uhum. acho que, tipo, a falar um pouquinho de ti, assim, como é que tu descobriu, Tá. e como é que você se organizou e tudo mais. Bom, eu descobri, eu trabalhava numa agência de intercâmbio. A gente é vizinha, né? Eu tô falando aqui de Balneário Camboriú. E daí Ah, é muito nessa pertinho. agência, a gente não vendia esse intercâmbio porque ele é um intercâmbio gratuito. Então já é bom falar para o pessoal porque ele é 100% gratuito. Tens que ir até o consulado francês, que pode ser São Paulo, Recife, Rio, Brasília. Eu acho que Recife não tá funcionando. Mas aí tem que dar uma olhada no local que tu estás, né? Sim, então, É, tipo, não dá para fazer por agência. Não. Não é um Assim, intercâmbio que você faz por agência. eu acredito que deve ter agências fazendo, talvez para te, sei lá, tirar o visto americano ou fazer o passaporte, Tipo, para dar sabe? um suporte, assim, Para principalmente dar um quando suporte. nunca fez e tal, mas é uma. Assim, tem muita gente que fala, com agência, sem agência. É importante falar que a agência ela dá um suporte muito legal, principalmente se é o seu primeiro Uhum. intercâmbio. E tem intercâmbios, como por exemplo o Au Pair, o Work and Travel, que você só consegue fazer se for através de uma agência. Então tem Exatamente. algumas situações, alguns cenários que a agência é sim muito importante, Uhum. mas é como tu falou, nesse é um intercâmbio que ele é. Acho que a gente comentou isso durante os stories também dessa semana, que ele foi criado pelo governo francês junto com o Brasil, então é uma troca ali, né, de franceses e Exatamente. brasileiros. Então, vem do governo, vem de algo maior e você não necessariamente precisa procurar uma agência para fazer isso, né? Exatamente, exatamente. Então é uma troca cultural, né? Isso que eles querem durante um ano para Uhum. jovens de 18 a 30 anos. Então é bom já deixar assim, né? Porque infelizmente tem uma data, né? Tem uma data, vamos dizer assim, data do teu aniversário, que Sei. pode ser um empecilho, né? Mas então, eu descobri ele na agência, Uhum. que daí a gente sabe todos os intercâmbios que vão nascendo, esses acordos comerciais, ele é um acordo comercial entre os governos, né? Sei. E daí sempre foi meu sonho ir para a França, assim, desde pequenininha, sabe? Eu sempre quis, porque a minha avó já tinha morado lá. E daí eu falei, dessa vez eu vou. Cara, Então eu era fui meu sonho procurando. conhecer a França também, É, Thaís. Eu lembro que, tipo, desde o meu primeiro emprego, assim, eu tinha meu escritório e aí eu levei um porta-retrato uhum. e imprimi uma foto da Torre Eiffel e olhava para ela todos os dias. Tipo, era o lugar, assim, acho que o meu maior sonho de conhecer. Então, eu super ia curtir Funciona, fazer um intercâmbio assim. funciona como vision board, assim, né? Que tu Exato, você consegue tem que ver olhar e te dá todo aquela dia e focar motivação. naquilo.
Uhum. Justo, justo. Eu tinha ganho até o Pequeno Príncipe, assim, sabe? Bem aquela história clichê, mas é verdade. E Uhum. daí eu falei, bah, vou tentar, né? Mas ele era um visto muito novo, isso foi em 2018. E daí eu falei com a primeira menina que conseguiu o visto, e a gente se conheceu pela internet também. Ela postou um vídeo no YouTube, daí a gente ficou bem amiga. Eu fui visitar ela lá em Paris, eu morava em Toulouse. A gente é Que amiga, legal. muito amiga até hoje, assim por conta disso, né? E daí eu fui vendo quais eram os documentos necessários, mas fui uma admito a caneca. Tem uma igual. Obrigada. Canadá. Do Canadá. E daí eu fui procurando na internet, mas tinha bem pouca informação, né? Então eu fui muito ou por ela ter, porque ela foi a primeira pessoa que tirou o visto, né? Eu fui falando com ela e olhando realmente ali o que estava na documentação e tentando a sorte, né? Uhum. Então, basicamente, eu já fazia francês, então eu já tinha um francês intermediário, né? É legal falar, ele não é necessário tu falares francês, mas se tu tiver, conta Já pontos ajuda. para te conseguir. Para tu conseguir mais um emprego, porque se tu não fez o Delphi, que é o tipo o TOEFL, o IELTS de francês, eles não pedem, tu não tem como comprovar que tu já estudou. Sei lá, se tu estudou em uma escola de inglês aqui. Então é só tua palavra dizendo, eu estudei já, mas Uhum. pode ser que conte ou não conte, né? E Uhum. daí levei todos os documentos daquela listagem que tu postasse, né? Que também tem no site, se digitar ali férias trabalho, né? O nome dele, o Vacances Travail, já vai aparecer. E daí tem as listagens bem certinhas dos documentos. Daí tem que ter um dossiê de cópias e os verdadeiros, né? Para tu comprovar que aquelas cópias são verdadeiras. São verdadeiras. E não é uma entrevista, como é o visto americano, como, né? É uma Uhum. entrega de documentação. Tu vai É lá. tipo, você vai lá para entregar aquilo, tu não tem a chance de falar a respeito? Tipo, Não, assim, por que que eu gostaria? Ou sei lá, não, entrega e tu pronto. fala na carta. Porque eles pedem uma Ah, carta. É bem importante isso. Eles pedem o teu currículo e uma aham. carta de motivação. E é muito comum, assim, em alguns lugares da Europa, mas na França, tu fazer uma carta de motivação para tudo. Então, assim, eu procurando emprego lá, distribuí 100 currículos com 100 cartas de motivações diferentes, dizendo por que eu queria aquele emprego. E foi a mesma coisa com o visto. Por que eu quis. Daí eu expliquei toda a minha história, né? Uhum, uhum. Eu até tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo só da documentação e que eu disponibilizo o currículo e a minha carta de motivação. Claro que não vai Demais. copiar a carta de motivação da pessoa, E assim, cada né? pessoa, né, tem a sua própria motivação, sua história e tal. Mas pelo menos para seguir assim, Exatamente. você seguiu essa linha aqui de raciocínio, talvez eu consiga colocar dessa forma na minha carta e tudo mais, né? Exatamente, porque eu sei a necessidade disso. É difícil, assim, por minha sorte, quando eu fui para a França efetivamente, que saiu visto. Então, eu fiz toda essa entrega de documentação que tá ali, né, no folhetinho ali que tu botou, Aham, tudo certinho, né? aham. Eu comecei a procurar emprego já do Brasil, só que antes de estar lá eu não sabia como é que funcionava, né? Então eu não sabia que tinha que mandar uma carta de motivação. O meu currículo, gente, o currículo na França tem que ter uma página. No máximo dos máximos duas, assim. E o meu currículo era aqueles branco do Word, sabe? Que tu vai passando e tem tipo 5 páginas e tu coloca sei Nossa! lá o quê. Não, era péssimo, assim, péssimo. E daí eu fiz um todo bonitinho, usei o Canva mesmo, sabe? Só que quando eu tava lá, né, Ah, assim, porque eu e pedi aí tu opinião dos começou a meus entender amigos. como é que funcionava. Exatamente. E o que conta? Esporte conta tu colocar tuas skills, então tuas habilidades, assim, do que tu fazes, o que tu gosta de fazer. Se tu tem canal no YouTube, não tem, sabe? Eles Que gostam muito loucura! disso. É uma coisa Nossa, importante para eles, diferente aham. do que a gente está acostumado aqui, né? Habituada, é. Então, o que que tu fez? Tu foi. Eu dei uma olhada naquele site do consulado francês e tá tudo muito explicadinho, tudo muito tranquilo Tá. ali. Uhum. Para quem perdeu os stories durante a semana, tá no destaque. Tem um destaque aqui no meu Instagram que é intercâmbios. Você procurando lá, tem vários das lives que a gente já fez e também tem esse do Work Holiday Visa na França. E aí lá tá certinho listado, mas basicamente tem foto ali no meio, tem passaporte, tem a carta de motivação, tem o É. documento que você baixa no site impresso e também preenchido. Então, são os dados básicos. E aí tem Uhum. até aquele lance do médico que eu também precisei para fazer o au pair, que é
teu médico falando que você tá apta para viajar por algum tempo, que tem que estar saudável mentalmente, fisicamente, essas coisas que são detalhes mesmo, mas são, querendo ou não, documentos bem tranquilos de reunir e tal, né? Sim, eu tô até com ele aberto aqui, assim, a foto tem que se atentar que ela tem uns centímetros diferentes da foto 3x4. Realmente, ali do seguro saúde, ele precisa ser um seguro bem completo, com um atestado de maternidade, ele bem completo mesmo, eles pedem, então isso dá uma crescidinha no valor, né? Mas também é necessário, porque lá a gente não tem eles têm um SUS, né, também, o governo francês. E a gente não tem esse direito com esse visto. Visto, por exemplo, de estudante tem direito. Então, daí tu não precisaria ter um seguro-saúde, sabe? Só que a gente não tem com esse visto. Então, precisa ter. Uma coisa que vale bastante falar porque precisa de uma comprovação financeira, né? De 2.500 euros. Euros, tá. Isso eu até fiz uma conversão aqui, vamos dizer que o euro tá... Nossa, mas hoje vai assustar todo mundo falar dessa conversão hoje. Sim, mas eu vou falar um hack bom e ruim, que eu talvez não deveria falar. Tá. Mas assim, é uma comprovação financeira que ela precisa estar na sua conta. Tu não necessariamente precisa ter em euros. Não, ela precisa estar em reais, né? Mas e você precisa não estar numa precisa conta ter tua. Essa grana ainda. Na verdade, o que eu quero dizer, tipo assim, às vezes pode, sei lá, se teus pais têm dinheiro, ou alguém da tua família tem dinheiro, quer te emprestar esse dinheiro, ou se tu já tem uma poupança, tu comprova com ela, não necessariamente tu vai gastar esse dinheiro. Entendi. Tu só precisa comprovar ele. Né? Diferente do que é o estudo mais trabalho na Irlanda. Que tu precisa comprovar, né, lá. Então tu precisa ter a grana. Então esse tu precisa estar na tua conta. Se tu tem uma poupança, não pode ser investimento, tem que ser retirada direta. Entendi. Por que disso, né? Porque eu aconselho ter, porque foi o que eu gastei mais ou menos. Não gastei tudo isso, eu gastei bem menos. Mas assim, caso aconteça alguma coisa, tu queira comprar uma passagem de volta. Tem todo umas de até você tem se todo o acostumar gasto com o lugar, né? E tal. Exatamente. Então, é algo que há necessidade, mas não que você vai efetivamente gastar. Pode ser que você chegue e já consiga um emprego e já chegue recebendo, né? Enfim. E daí tem a passagem, né? Então, antigamente precisava da passagem de ida, já comprada. Hoje em dia, tu pode comprovar também. Daí tu precisa ter mais esse dinheiro na conta, de uns R$2.500, né? Claro, depende da época que tu vai, pode ser que consiga uma super promoção ou não, mas uma média de ida e volta de passagem, uns R$2.500 ali. Tu pega pra Madrid, que é mais barato do que ir direto pra Paris, alguma coisa do tipo, né? E daí a estadia, tu precisa de estadia de uma semana, mas aí tu pode talvez ter um amigo lá que esteja legalmente no país, né, e te faça uma carta convite, é isso que eu ia falar, um hostel, alugar um hostel barato também, né? Um Airbnb. Eu tive muita sorte. O Airbnb que eu aluguei aqui de início foi o Airbnb que eu fiquei até o final. Caramba! E era maravilhoso. E colocando mais tempo, assim? Sim. O que eu fiz? Até um hack de Airbnb, assim, né? Eu pedi desconto. Primeiramente, né, voltando, eu escolhi a cidade. Para escolher a cidade, eu escolhi Toulouse. Por que eu escolhi Toulouse? Porque eu não queria uma cidade tão grande quanto Paris, uma cidade que tivesse bastante emprego, que não fosse tão frio, porque ela é no sul da França, e é perto do mar e perto da montanha. Legal. E tivesse um transporte bom. Você pode escolher o lugar que você quer morar na França durante esse ano. Lembrando que você só pode trabalhar na França. É uma pergunta bem recorrente que o pessoal faz. Posso trabalhar na Alemanha? Não pode trabalhar na Alemanha, mas pode, se você, por exemplo, te juntou uma grana, né, ou tem dinheiro e quer só viajar durante um ano. Tu pode pegar esse visto e só viajar como se fosse uma pessoa francesa durante um ano pela Europa inteira. Olha que loucura! Então, pode fazer um workaway, alguma coisa assim, workpackers. E o visto em si, ele tem algum custo? O visto, não, ele é gratuito. Ele é só gratuito. Realmente levar. Por isso que eu digo, não faça com a agência. Você separa os documentos, é chatinho, tem esse custo. Eu digo que um custo total, assim, é uns R$5.000 com a passagem de ida e volta, mas a passagem de volta tu pode ganhar o dinheiro lá, o seguro. Porque a comprovação financeira pode ser que você nem mexa, né?
Aham, aham. Então, ele é um visto barato, né? É. Não, é super, porque vamos supor que você já queira visitar a França para uma viagem sua. Então você já está Uhum. guardando uma grana para passar 15 dias em Paris. Mas aí te surge essa oportunidade de você poder estender essa sua estadia na França, um lugar que você gosta tanto e tal, e fazer do que aquela grana que você já está juntando para viajar, ela seja um pouquinho maior para de repente você esticar ali o seu período e aí conseguir procurar emprego e ir se virando, né? Porque daí você Exatamente. trabalha, ganha a grana que você vai usar na alimentação, a grana que você vai pagar na sua casa, enfim, no Airbnb que você for escolher e tudo mais. Uhum, exatamente. Eu fui porque eu queria ir, assim, né? Mas, assim, o que que aconteceu? Eu fiz uma viagem com a minha mãe e com a minha avó, que caso o visto não fosse aprovado, né? Eu fiz a entrega da documentação falando um pouquinho antes do visto, né? E daí Uhum. ele demorou 8 dias e ele veio para Florianópolis, que é onde tem a Aliança Francesa, que é onde tem Uhum. os cônsuls honorários, né? De cada lugar perto da tua cidade, vamos dizer assim. Sim. E daí veio que deu certo o visto, mas se não desse certo, eu tinha programado uma viagem com a minha mãe e com a minha avó por lá. Então, eu não ia perder viagem. O que eu ia fazer? Eu tinha juntado a grana efetivamente para passar 3 meses, sobreviver 3 meses. E Uhum. eu Que ia é ficar os o 3 meses que eu tempo que podia. brasileiro poderia É. ficar na Europa. Uhum. E ia, sei lá, estudar em associações, que é gratuito, né? Enfim, daí eu acabei fazendo Aliança Francesa, né? Lá, Uhum. eu estudei na Aliança um mês e depois eu consegui o emprego. Mas eu fiquei 3 meses para encontrar e ser contratada até conseguir o emprego. Daí tu Mas, foi com o teu francês intermediário, aí fez esse sim. curso de um mês na Aliança Francesa, aí tu sentiu que, tipo, só de estar lá o teu francês melhorou, assim? Sim, com certeza. Muito, Demais, né? muito. Assim como eu te falei, eu não sei se é sorte que eu procurei ali, mas o Airbnb, eu acabei mandando desconto, pedindo desconto para todo mundo que eu ia vendo. Eu disse, estava bem na época de eleições aqui no Brasil, eu falei, bah, o real tá muito desvalorizado, tá um caos aqui no meu país, é uma briga de um lado, briga do outro. Será que não tinha como conseguir um desconto? E daí eu consegui um desconto com uma mulher que era desse Airbnb. Beleza. Daí, né, deu tudo certo. Cheguei lá, me apaixonei pelo apartamento. E eu morava com uma chilena e com um francês que já tinha morado no Brasil. Então, ele falava um pouquinho de Olha só. português e francês. E depois mudou um outro francês. Então, eu tive uma imersão muito grande, porque eu morava com 2 franceses no Airbnb. E Demais. daí lá eu consegui negociar, não foi mais pelo Airbnb, eu pagava direto para a pessoa, né? Uhum. Então, acabou que a minha imersão foi bem grande, só que com certeza tu já tá no país, a imersão de tu chegares e só falar aquele idioma, ter que se virar na rua, ainda mais o francês, que realmente não é todo mundo que fala inglês, né? Uhum. Então é tu na mímica, se falando, tendo que se puxar. E e eles estão abertos, assim. Eu já sei que talvez tenha essa pergunta, mas Tem. um pessoal chato mesmo. Eles são. Uhum. Uhum. Eu sou apaixonada, assim, pelos franceses em geral. Eu não sei se foi porque eu morei no Sul, mas eu também trabalhava em Paris. Então, eu pegava muito trem de Toulouse para Paris. E, cara, todo mundo Espera era de muito quanto legal. tempo? Então, tem o trem rápido, que é 4 horas e meia. Uhum. E tem o devagar, que é 6 horas, mais ou menos. Certo. E Mas aí, é, tipo é assim, legal. você saiu do Brasil já sabendo que ia ficar nessa cidadezinha ou, tipo, foi algo que, sei lá... Então, não é cidadezinha, é cidade grande, tá? Esse que é o Ah, é? negócio. Aham. Então, para eu escolher a cidade, eu queria uma cidade tipo Curitiba, vamos dar um exemplo, Tá. né? Que é uma cidade grande, não tão grande, mas maior que Balneário. Uhum. E daí eu achei Toulouse, que todo mundo que vai pra lá se apaixona. Ela tem, eu acho que a grande Toulouse deve ter 1 milhão e pouco, e Toulouse mesmo uns 500 mil habitantes, 400 e pouco. Caramba. Não, Maior ela que é grandinha. É mais Blumenau, olha maior que só, Blumenau. metrópole. E é a sede da Airbus é lá. Então, e Ah, tem muita empresa que precisa de pessoas internacionais. Então, uma coisa que eu até vi, assim, que é legal até de dizer pro pessoal quando for procurar emprego, colocar o teu diferencial que é falar português. A gente não nota isso, né? Mas procurar nas vagas quem que precisa de pessoas para português. Eu fiz até uma entrevista para trabalhar com a África. Então, com Angola. olha só. Exatamente, porque quase ninguém fala português lá, né? E é louco isso, porque a gente acaba, sei lá, não nos orgulhando, né, da língua que a gente fala, né? Sempre, eles Uhum, falam inglês, vamos falar outra língua e tal. E é muito legal, isso ajuda demais. Mas, uhum, assim, principalmente quando você está no aprendizado, você ter um emprego em outro lugar para falar a sua língua e ter
convive com outras pessoas para falar o idioma daquele país também é muito, muito válido, né? Uhum, E aí você trabalhou exatamente. no quê? Cara, eu trabalhei no emprego dos meus sonhos, assim. Eu dei os 3 meses ali, vai. Quando cheguei na França, né? Meu Deus, estava maravilhada, tudo lindo, né? Um pouco assustada também, por mais que, sei lá, já era o meu oitavo não, sexto intercâmbio, sétimo. Mesmo assim, é um outro país, um outro idioma, dá aquele borbolinho na barriga da mesma forma, Desde né? sempre, né? Desde sempre, é que é uma delícia. E daí eu cheguei lá e comecei a procurar emprego, fui, né, interagindo com as pessoas, vendo como eu mandava currículo. Mas como eu já tinha juntado dinheiro para os 3 meses, né, que eu queria ter o dinheiro para os 3 meses, eu comecei a mandar currículo com mais calma e vi que meu francês não estava tão bom para as vagas que eu estava podendo vir a conseguir e não estava conseguindo. Então, eu fiz uma entrevista com... Eu gosto muito de startups, né? E eu fiz entrevista com algumas startups e não consegui porque meu francês não era tão bom, por exemplo. E daí eu falei, eu acho que eu tenho que dar uns passos para trás. Eu fui me inscrever em associações, né? Associações que dão aulas de francês de graça, gratuito para estrangeiros, só que é muito amplo. Então, tem pessoas que não sabem nada e pessoas que sabem muito na mesma sala. Foi ótimo para conhecer pessoas e amizades. Fiz amizades incríveis que eu tenho até hoje. Só que, infelizmente, não deu o aprendizado em si, né? o nível do francês que eu precisava. Daí eu resolvi procurar escolas de idioma. Achei que tinha uma aliança francesa que era até uma das mais baratas que tem na França, em Toulouse. Daí me cadastrei lá e fiquei 1 mês fazendo todos os dias intensivão de francês. Então... foi pesado, porque eu estudava, sei lá, até as 2 da tarde, uma e meia, e depois, né, queria mandar currículo e também curtir o intercâmbio, né? Tá ali. Sim, com certeza. Mas eu fiquei 3 meses para procurar emprego, mas eu queria um emprego na área que eu queria. Nas áreas, na minha formação, que era comércio exterior, não era o que eu queria, mas eu poderia conseguir nessa área, e marketing digital, que foi o que eu consegui. Então, provavelmente, se alguém vai para tipo, não necessariamente quero na minha área, posso trabalhar no café, eu quero estar ali falando com o público e tal, talvez até consiga mais rápido, né? Mais fácil. Muito mais rápido. Eu tenho o caso de amiga minha que foi com zero francês, zero, assim, zero francês e conseguiu um emprego limpando restaurante. Outra que conseguiu um emprego cuidando de idosos. Tem vários tipos de... Nossa, outra que não queria trabalhar muito e queria só, tipo, pegar uns shifts, assim, umas horas e trabalhar no bar. Pra juntar uma graninha pra se divertir. Outra que conseguiu no café. O objetivo de cada um, né? Tipo, não é exatamente. O teu foi assim que, putz, acho que... Ou assim, quem tá ouvindo, né? Mas acho que eu não quero na minha área, acho que não vou conseguir, meu francês não existe e tal. Existe todo tipo de experiência, de perfil, né? Acho que é muito o objetivo de que cada um coloca pro seu intercâmbio e tal. Exatamente. Assim, eu tinha alguns planos, eu me planejei bastante, até a gente conversou sobre isso, né? Eu tinha todos os hotéis da cidade já separados pelo mapa para onde eu ia distribuir meu currículo. Eu tinha, que daí a minha segunda opção era hotel, né? E eu tinha os bares, né, separados perto da minha casa, porque seria o ideal, né? Então... eu tinha, sei lá, eu botei uma meta ali de 3 meses. Eu ia procurar em outras áreas que eu também gosto. Só que, assim, eu já tinha trabalhado na Disney numa loja e na outra vez em fast food. Então, eu já tive essa experiência, né, muito legal, mas eu queria ter outra, mas só por isso, assim. Sim. Mas se tu tiver aberto a um leque de várias opções, com certeza o emprego vai ser muito mais rápido de conseguir e é possível mesmo não falando francês. Legal. Claro que se você souber falar francês e mais outros idiomas, vai acrescentar e vai ser mais fácil de conseguir um emprego. Isso, né, é meio, né, é assim, óbvio, né? Só que, dá pra fazer também tranquilamente, se não der, dá pra ir. Show. E deixa eu só perguntar aqui, alguém perguntou aqui, acho que mandou até mais de uma vez. Pode dar uma olhada. Guilherme, eu acho, Clemente, caso a empresa queira renovar esse visto depois de um ano, ela pode? Pode. Falando um pouco da minha empresa, eu procurei num site só de startups e consegui
com marketing digital com análise de dados. Então, eu fiz análise de dados, sei lá, para todo o grupo da Louis Vuitton, L'Oréal. Olha só. Eu trabalhava com altas empresas assim. E o porquê que eu consegui o emprego foi porque eu falava espanhol, inglês e português. Não foi nem o francês. Porque eles tinham muita gente que falava francês já. E eles precisavam, como a L'Oréal, a Danone, a Citroën, Renault, todo o grupo da Louis Vuitton são todas marcas francesas. Sim. Eles precisavam fazer a pesquisa de mercado e análise de dados dos outros países que eles também são presentes, né? Como a Danone está aqui, a L'Oréal está aqui, está tudo aqui. Então, eu fiz uma pesquisa para a Anitta, por exemplo, saber se ela era uma boa influenciadora ou não, por causa da Renault. Eu fiz umas pesquisas muito loucas. Então, eu consegui um emprego não pelo francês, mas por outros idiomas, sabe? Outros idiomas, Aí, daria para renovar esse visto com você? Dá. Dá. O porquê disso? Porque o meu chefe queria me contratar. Daí tu troca pro visto de trabalho. O que acontece? Tu tem que voltar pro Brasil. Tu não consegue renovar esse visto, ele é válido só uma vez. Então, uma vez que você tira, aproveite, porque não pode tirar de novo. E mesmo assim, eu tenho várias amigas o que fizeram. Elas conseguiram mestrado ou graduação na França. Então, quando você tá lá, é muito mais simples. Tu vai até a faculdade, tu fala com o pessoal, tu vê qual que é a documentação, já deixa tudo pronto, volta para o Brasil, vai no consulado, né, leva todos os documentos, daí volta para a França. Então, é possível, mas normalmente tu tem que ter um diferencial, né? Porque tu tem que ter um diferencial de uma pessoa francesa e de todas as pessoas na União Europeia. Até porque isso é uma grana a mais que o empregador acaba pagando, né? Tem todo o processo. Não... E você também, né? De mudar o visto, de você pagar alguém que não mora na França, não mora na Europa, que não é um cidadão, enfim. Exatamente. Então, é um pouco mais caro ele ser teu sponsor, né? Mas é possível. Na minha empresa tinham 23 pessoas de países diferentes. Olha Quer dizer, tinham 23 países diferentes. Tinha mais que uma brasileira, por exemplo. Legal. E quantas horas costuma trabalhar nesse visto? Tem algum limite de horas por semana? Então, ninguém sabe essa resposta. O visto é muito novo e todo mundo é muito perdido nisso. E só que eu trabalhei 35, que é como os 40 horas mensais aqui do Brasil, né? Semanais aqui do Brasil. Então, 35 horas semanais. Aí vai depender de ti. Tu consegue pegar menos horários, se tu for trabalhar num café, em algum lugar assim, né? Mas normalmente é 35 horas semanais. E tem alguma média de salário na França? O salário mínimo da França é eu até tinha notado aqui, acho que é 1.521 euros por mês. Por mês. É bastante, é bastante. Só que, e aí, assim... Lá ganha semanalmente? Não, ganha mensal. Tá. Ganha mensal, mas depende muito do teu contrato. Assim, a maioria das pessoas que eu conheci não ganhava tudo isso sendo estrangeiro, sabe? Ganhava um pouquinho menos. Mas uma base do que eu gastava, eu pagava 350 euros na moradia, uma casa bem completa, num bairro bem legal. O transporte público, para quem é menor de 26 anos lá, em Toulouse, tá? Cada cidade muda um pouco. Claro que se você for para Nice, por exemplo, vai ser mais caro para Paris também. E se for para uma cidade do interior, vai ser mais barato. Então, né, deixando isso mais claro, porque depende de cidade para cidade. Mas como Toulouse é uma cidade muito universitária, é um pouco mais barato. Então, eu pagava 10 euros de transporte público. Eu podia usar trem, o ônibus, o metrô, tudo. É absurdo de barato. Que barato! Por mês. E a empresa pagava metade ainda. Então, eu pagava 5 euros por mês, podendo usar todas essas facilidades. Isso, claro, ali por dentro da cidade, né? Se tu fosse para outras regiões, daí tu pagava separadamente. Pagava separado, mas ali engloba cidades vizinhas também. Então, não sei, por exemplo, Blumenau pega Pomerode, Indaial, Gaspar, pega cidades ao redor, assim, Itajaí pega Balneário. Então, eu pegava 1 hora de transporte público para ir, mais 1 hora para voltar, porque era em outra cidade, era bem longinho, assim. Mas eu pagava 10 euros, 5 euros, né? 10 euros por mês e eu podia... E existe também o metrô, né? O ônibus e o trem, né? O trem que te leva também até o aeroporto, por exemplo, de Toulouse.
Legal. Então, tu não pagava nem para ir no Perguntas aeroporto. aqui que estão aparecendo, uma delas a gente já comentou, então não dá para você, finalizei ali meu primeiro visto, meu primeiro ano, não consigo renovar, nem que seja tipo, vou passar a ser estudante ou trabalho lá na França, preciso voltar para o Brasil para fazer isso, certo? Voltar para o Brasil. Não pode nem para Portugal no consulado lá. Não, Tá. francês, por exemplo. E a Aline, por exemplo, ela perguntou: eu só posso aplicar o visto se eu estiver no Brasil? Se por acaso já estiver em algum intercâmbio na Europa e eu quiser aplicar esse visto, também não vai conseguir, né? Tem que voltar para o Brasil. É um acordo Brasil-França. Você tem que estar no Brasil para fazer o trâmite. Sim. Ali, né? Tá. Infelizmente. Não faz se tu tá em outro lugar. Mas é porque tu já tá naquele outro país. Enfim, Sim. O consulado é para trâmites daquele, né, das pessoas, sei lá, se eu tô na Alemanha e eu vou no consulado francês, teoricamente é para os franceses que estão na Alemanha morando lá, né? Não é para brasileiro ir lá tirar alguma coisa, mas tem gente que vai tirar o visto americano no Canadá. É complicado, né? Então, Sim. mas aí enfim. Mas tem que voltar ao Brasil. Tem que voltar ao Brasil, beleza. E para aplicar para o Work Holiday Visa também tem que estar no Brasil. É isso que ela estava perguntando. A Márcia, acho que é isso, Marcinha, ela perguntou: no Work Holiday Visa da França, é preciso trocar de emprego de tempos em tempos? Como, por exemplo, é o da Nova Zelândia. Nova Zelândia. Eles pedem, assim, né, que você tenha essa rotatividade para ter o máximo de experiência e tal. Tu viu isso na França? Não tem essa regra na França. Mas é um visto muito novo, né? Ele começou em março de 2018. O da Nova Zelândia tá há tempo. O da Nova Zelândia é um caos, né? Porque o da França ele meio que te seleciona e não tem restrição de vagas. O da Nova Zelândia, qualquer um que tava no site, a internet tá boa, já era, né? Já era. Então, é diferente, assim, né? Mas não, ainda não tem, né? Não tem restrição e tu pode continuar no mesmo trabalho, ou se tu quiseres trocar também, fica a critério por enquanto da pessoa. Sempre bom estar no site olhando e questionando, né? Tem grupos no Facebook e no WhatsApp sobre esse visto, então... Legal. E não tem relação, eu acredito, né? Que nem a Ju, ela perguntou, você pode tirar para outros países esse mesmo visto? Acho que sim, porque é meio que, tipo, você pode ter feito um Work Holiday Visa na França e depois fazer um na Nova Zelândia se conseguir, né? Eu acho que não tem nenhuma ligação. Não, é entre governos mesmo, então eles não excluem um do outro, não. Sim. Eu acho que não, pelo menos. Eu acredito não faz sentido, também. Não parece ter nenhuma relação, né? E uma pergunta, talvez, acho que é até uma curiosidade, assim. Você pode embarcar em qualquer período do ano, né? Não tem um período certo para você começar o seu programa no Work Holiday, né? Não, tu só pode aplicar o visto 2 meses antes da tua data de embarque. Mas não, assim, se tu, né, por exemplo, se tu queres ir em janeiro, aplica em novembro. Ou eu apliquei 1 mês e meio antes. Só que não tem uma data específica só de março a junho. É o ano inteiro. Daí existem rumores de que pode ser que as vagas acabem, mas daí tem gente que, né, de janeiro a dezembro, só que daí tem gente que consegue o visto em novembro, tem gente que consegue o visto em dezembro, então é bem o humor da pessoa que tá lá analisando o teu dossiê. Vou ser bem sincera, é isso. E claro, tu tem todos os pré-requisitos, né? Como o visto americano. E também, às vezes, se planejar, né? Tipo, será que você quer chegar lá em dezembro, quando tem mais procura em, sei lá, tipo assim, tem mais emprego para trabalhar em shopping, coisa assim, porque tá naquela correria de final de ano, ou você prefere ir numa baixa de temporada? Então, também tem isso, assim, né? Tipo assim, para que esteja alinhado com quais serão seus planos, né, no país. Exatamente. Tem gente que quer trabalhar em estação de esqui, então é legal ir ali mais final do ano também. Tem muita estação de esqui legal na França, eles precisam de gente. Né? Tem empregos sazonais também, né? Então vai muito da pessoa, realmente. Sim. A Camila perguntou sobre a idade específica, a gente comentou no começo da live, mas só repetindo, é de 18 a 30 anos. E a Alana fez uma pergunta, não dá para agendar, entre aspas, então eu aplico agora e agendo para embarcar em janeiro. Não, é 2 meses antes, né? 2 meses antes. Daí tu tem que, nesse período, embarcar. Sim, beleza. Eu vou agendar. Seria ótimo. Seria ótimo, né? Se pudesse agendar. Mas principalmente, acho que agora, durante esse período, porque até o visto ele foi suspenso por enquanto, né? Por conta da pandemia e tudo mais. A França está com as barreiras fechadas para o Brasil, né?
Exatamente. Ele tá suspenso, mas eu acredito que vai continuar, como ele é um visto novo, e também lembrando que os franceses podem vir para o Brasil também, né? Então, Sim. essa troca cultural, eles não querem barrar isso. Eles gostam muito de brasileiro lá, eles não têm... O francês é muito crica com muito povo, mas com o brasileiro ele não é, assim, é um povo bem tranquilo, nunca fez nada, eles são muito guerrilheiros, né? Tanto que eles cortaram a cabeça do rei deles, então... Se tu é, talvez, a Inglaterra, de alguns países, os Estados Unidos, eles são crica, mas com a gente que nunca fez nada pra eles na história, são de boa, são de boa. Eu acredito que essa suspensão aí do visto é puramente por conta da pandemia, depois eu acredito que ela volte e, enfim, Exatamente. Falando assim muito sobre por que eu trago essas lives aqui agora, é justamente para mostrar o máximo de opção para vocês, que esse é o momento de vocês planejarem. Eu quero fazer um work holiday na Nova Zelândia, não, talvez na França. Então, a gente está aqui para realmente falar para vocês, para daí vocês terem esse tempo aí, esse ato que a gente está tendo sem viagem e tal, para entender o que vocês querem fazer quando isso tudo passar e quando tudo for possível novamente, né? Vamos para... Exatamente, planejamento. Exato, planejamento é tudo. Vamos para algumas perguntas aqui. Essa aqui é legal, da Lari. Com esse visto, você pode viajar para outros países ou tem que ficar na França pelo menos um ano? Então, eu trabalho de segunda a sexta, no final de semana eu quero viajar. Ou, meu último mês eu quero sair do emprego e fazer um mochilão. Isso é possível? É super possível. Tem gente que pega só o visto só para viajar e viver como um francês. Dando um exemplo, né? Às vezes a pessoa nunca saiu. Por exemplo, quando eu fui para Londres, eu fui no final de semana e eu peguei toda a fila, né, para entrar ali, passar pela alfândega de Londres. Quando o cara quando eu mostrei meu passaporte brasileiro, o cara me olhou e ficou me fazendo várias perguntas. Quando ele achou meu visto francês, enquanto ele estava folheando, ele, tá, beleza, pode passar. Fechou, passa aí. Porque tem um visto francês, né? Tu já passou por sei lá, uma inspeção, sabe? Sim. Eu falei, não, tô morando na França, mas até tu comprovar, então é muito mais simples, tu com esse visto, tu pode viajar. Falando um pouco das minhas viagens, o que eu tinha planejado final de semana eu viajava direto, tanto para perto quanto para outros lugares perto também, mas pegava o avião, né? Fiz Inglaterra, Irlanda, Alemanha, tudo isso durante o meu trabalho. Lá, francês tem muito feriado mesmo. Então, também dava para prolongar os feriadinhos ali, né? Legal. E então dá para viajar. E eu também fiz um mochilão. Depois, eu tinha um contrato de 6 meses. E daí, eu fiz um mochilão de 3 meses. Legal. Com esse visto também. Então, dá sim. Tem essa pergunta que apareceu de novo, mas acho importante nem te falar rapidinho, que é o nível do francês. Não precisa ter para o visto, então se está preocupado com isso, pode ir sem nível. Também dá para conseguir emprego sem nível. Se tu tiveres um nível bom de francês, intermediário, um pouquinho mais avançado, pelo menos o básico é muito bom, né? Para mim é quase essencial para tu saber se comunicar, mas também digo... Porque tem na internet de graça. Então, assim, se tu não tiver tempo para estudar, daí realmente eu concordo. Mas se tu tiver, estuda um pouquinho ali pelo YouTube mesmo, de graça. Pega algum aplicativo gratuito e pega o básico, assim, porque vai ser legal. Mas não é necessário. Quanto mais souber, melhor tu consegue emprego. Eu acho que é muito, assim, a gente vê... pensar o contrário, né? Se fosse um francês vindo para o Brasil, a gente não sabendo falar francês... O cara não sabendo falar português, como seria mais difícil para ele conseguir um emprego aqui? Porque daí, pensa você, tipo, no seu emprego. Será que seu chefe ia contratar um francês que não sabe falar nem um pouco de português para fazer a mesma coisa que você faz? Será que isso seria possível, viável? As pessoas iam entender? Então, pensa por esse lado também, né? Você, pelo menos, sabendo um básico ali, já funciona melhor, até para se expressar, ou se você precisar de alguma ajuda, alguma coisa, eu acho que nos dá muito mais segurança também, né? Tipo, saber se expressar, eu acho que é importante. Exatamente, concordo. Assina embaixo. Muito bom fazer essa troca, né? Total, porque às vezes a gente, né, às vezes é alguém que nunca viajou, enfim, mas pensa como se fosse o contrário, né? Como também seria um pouco mais delicado. A Lari, ela mandou. Tem como conseguir um emprego antes de ir? Acho que ela perdeu aí a parte que você falou sobre o seu
É, currículo de 5 páginas. Assim, é possível, mas é mais difícil porque, claro, a entrevista ela não vai ser ao vivo, né? A minha entrevista de conseguir meu emprego, ela foi ao vivo. Pode ser pela internet ou por telefone e fica mais difícil do empregador confiar, a não ser que tu seja realmente uma pessoa que eles necessitem, né? Tu, sei lá, é formado em alguma coisa, tem um idioma diferente, sei lá, né? Árabe tem muito árabe lá, então não é nem um idioma que eles precisam muito, sabe? Mas até mesmo português então, se eles estão precisando de ti naquela área, é mais fácil conseguir um emprego. Não é impossível. Mas estando no local é mais simples. É mais Até porque tu já tranquilo, pega né? tipo as manhas, né? Aham, aham, com certeza. Ahn, eu acho que a Lari, ela não pegou essa parte também, mas, ó, é para qualquer tipo de emprego, né? As opções de emprego com esse visto são trabalhos mais simples ou tem como trabalhar na área? O exemplo da Thaís é isso, assim, né? Ela pôde, né? Ela teve amigas que trabalharam em empregos Tudo. de restaurante, enfim, várias outras coisas que seriam os mais simples, mas você também consegue trabalhar na sua área, né? Claro que se você não for, sei lá, médico, dentista, até mesmo assim, engenheiro, que precisa assinar alguma coisa, daí realmente é difícil, porque precisa ter um certificado, é igual aqui no Brasil, né? Mas assim, sei lá, com outras áreas, publicidade, comércio exterior, administração, e até mesmo essas pessoas, se tu é formado em medicina e quer ter esse ano sabático, que é muito comum em vários outros lugares do ano e trabalhar com outra coisa, né? Vai fundo, Super assim. válido, né? E Exatamente. essa pergunta, ela meio que complementa. Dá para conseguir esse emprego um pouco mais simples e depois mudar para um emprego nessa área? É possível, Super, mas né? assim, dá um trabalhinho procurar emprego, tá? Vamos falar a verdade, porque tu precisa dessa carta de motivação. E daí, sei lá, eu quis fazer bonitinho, eu colocava logo da empresa, depois eu também... Mas assim, tem que dizer o porquê que tu quer, então tu tem que, no mínimo, ler a vaga, sabe? Ver o que tá ali, tu precisa ter essa habilidade, daí tu bota ali na carta, eu tenho essa habilidade porque quando eu fiz isso, deu nisso, sabe? Então é um pouco chato por isso, mas vai fundo também, é possível. Aqui a gente não tá querendo destruir o sonho de ninguém. Acho que Não, sei lá, cada pessoa, cada coisa é muito específico. Pode ser que aconteça, que você consiga, enfim. Tem chance desse visto ele ser negado? Porque, tipo, você vai lá, exatamente. entrega, e aí você recebe ou não o visto, né? Depois de alguns dias. Tem chance. Até acho que no YouTube tem uma menina que falou: tive meu visto negado e não sabia por quê, que estava tudo certo a documentação, então tem chance. Eles até nem falam por quê, sabe? Não tem uma O resposta. que acontece? Às vezes, se tu tem alguma família lá na França, eles têm medo que tu vá para ficar e nunca mais volte. Então, às vezes, não é legal tu falar que tem parente. Ou se tu tentar em casal, eu aplicaria separado, não falaria que estava indo com alguém, porque teoricamente acho que as chances de imigração é mais fácil, porque lembrando que esse visto é uma troca cultural, né? Tem outros vistos de imigração, né? Sim. Que dá para fazer, é bem mais complicado, mas tem. Então tem como ser negado. Poucas pessoas que eu soube que foram negados, mas tem. É bom ficar ligada, né? Tem uma pergunta aqui para quem tá agora e não viu antes. O visto é de quanto tempo? De até 1 ano, certo? Certo. E até 1 ano da data de embarque ou até 1 ano da data que você recebe seu passaporte em casa? Da data é porque a minha era da passagem. É da hora da data que tu recebe o passaporte. Tá. Então, tipo, se você vai no consulado hoje, né? Marca 2 meses antes da sua viagem, você vai ter 10 meses e não 12. Exatamente, exatamente. Eu até estava tentando lembrar, eu acho que tiveram pessoas que tiveram uns dias um pouco a mais. Como eu comprovei minha passagem, eu acho que o meu veio quase na data da passagem, mas como tem gente que não comprova a passagem, que é melhor, né? Porque não vai só mostra o dinheiro. Mas normalmente é da data que tu recebe o passaporte um pouquinho depois, assim, não passa muito. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal a gente falar sobre, que é quanto custa, mais ou menos, para se manter por lá? Assim, falando da tua experiência, né? Claro que cada cidade tem um valor e tudo mais.
Ai, que sim, que bom que tu fala bastante, assim, porque eu falo, nossa, depende muito do lugar que tu vais, né? A Aham. minha experiência em Toulouse, sul da França, eu pagava $350 euros na moradia. Eu pagava mais ou menos, eu gastava uns 120, 150 com comida. Nada muito luxuoso, tá? Também não passei perrengue. Passei Uhum. alguns, mas não muito, assim, sabe? De tipo, vou guardar muita grana, sabe? Então eu vivi uma vida legal. E daí o dinheiro do luxo, né? Luxo. Viagem, aquela cervejinha final de tarde com os amigos, tocando violão, né? Uma Maravilhoso. coisinha assim. Saudades, É, inclusive. sim, muitas, né? Meu Deus, até aqui no Brasil. Mas Mas e então é aí, basicamente tipo, isso, assim. porque você pagava Airbnb, então meio que as contas da casa já estavam inclusas, né? Tudo incluso. Aham. Tipo, Então, água, internet, energia. luz, calefação, água. Nossa, sensacional isso! Muito, Muito bom, muito. guria, muito bom. Aham, muito bom. E é comum lá tu dividir a casa com as pessoas, encontrar mais pacotes assim, ou no máximo tu, né, pagar a internet, mas já tá um pacotão. E Aham, eu morava com tinha mais 2 quartos, né? Então são 3 quartos. Eu morei com 3 pessoas, morei com um aham. francês e uma chilena, daí depois a chilena, né, foi viajar e veio um outro francês, depois o francês mudou e o outro francês mudou, vieram 2 indianos e a chilena voltou. Tudo Olha na só. mesma casa. Aham, Uhum. E daí, então, eu morei com indiano, morei com francês, morei com chilena, mas tudo na mesma casa. E essa rotatividade é normal, assim. aham, aham. Legal. É tranquilo. Show. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui de coisas que a gente já. Ah, tem uma pergunta que eu acho que é uma preocupação de muitos brasileiros, principalmente que ainda Uhum. não viajaram muito, né? Esse lance do preconceito por ser brasileiro, ou de repente alguma limitação por ser mulher, por ser. Enfim, se tu puder falar um pouquinho sobre isso. Tá, eu posso falar. Bom, não sofri nenhum preconceito por ser brasileira, por ser mulher e ser lésbica, nenhum, zero. Aonde eu morei na França, existem cidades que eu sei que sim, né? Mas lá não. Sofri na viagem, tipo, passei um perrenguezão, assim, em viagem, fora da Uhum, França. uhum, Mas que não aconteceu nada, mas a gente sabe por ser mulher, sim. né? E com outra coisa, Mas mas os por franceses te recebiam tranquilo quando tipo, você falava que era muito. brasileira. Sim, sim. Às vezes tinha aquelas piadinhas, samba, sabe? Aham, Aquelas coisas idiota que a gente tá, que às vezes a gente também faz sem involuntariamente, né? Tipo, França, vinho, queijo, aham. Ou sabe? tipo, eu sou da Alemanha, Oktoberfest, né? Tipo, a gente já tem essas ligações naturais, né? Quando fala com alguém. Exatamente. Uhum. Exatamente, mas nada assim, rude ou de qualquer outra forma. Eles E são. até com É, outros colegas de trabalho, assim, tipo, você. Porque existiam outros estrangeiros também, então você não se sentia tipo, estou aqui só com vários franceses e eu sou a, é, a estranha. onde eu trabalhava. Não, na verdade, onde eu trabalhava em Toulouse, né? Onde eu Uhum. trabalhava em Toulouse, eu era a única estrangeira. Mas não tinham Mas 23 assim, nacionalidades? Ah, tinham 23 em sim, mas é Paris. porque é porque a empresa ela tem a sede em Paris, tem em Ah, Toulouse, tem em Düsseldorf, tem no Vale do Silício, nos Estados Unidos, sei lá, tá espalhada. entendi. Daí da empresa, sim, mas em Toulouse eu era a única estrangeira. E era É uma tranquilo. história complexa. Eles compraram a empresa, daí, enfim. Aham. Era muito tranquilo. Eles faziam várias perguntas e os franceses, eles são muito inteirados em política, em várias coisas, assim, assuntos bem complexos. Então, às vezes, eles vinham, assim, com umas coisas da Amazônia e eu falava, mas o que é isso? Não, mas como é que tu não sabe que isso faz esse sabonete aqui? Daí eu, nossa, não sabia. Então, era bem interessante. Eles traziam até coisas que eu não sabia Sim. do Brasil em si, né? Isso é muito Então, louco, porque isso já aconteceu comigo, não de, enfim, um ambiente de trabalho, mas às vezes conversando com outras pessoas durante viagens, das uhum. pessoas trazerem alguns temas do Brasil que eu ficava tentando puxar na memória se eu já tinha ouvido falar sobre aquilo, porque eu realmente não sabia tipo, me dava uma vergonha, assim, sabe? De saber que eu sei menos do meu país Sei. do que eu realmente gostaria, assim. Eu não queria mentir, assim, eu falava, não, peraí, deixa eu pegar o celular, ver o que é imagem, né? Alguma Deixa eu coisa ver assim. melhor aqui, eu não quero errar na informação.
Mas na verdade você não fazia Eu ideia. não tenho certeza se esse teu sotaque é o que eu tô entendendo. Não fazia ideia. Isso aconteceu algumas vezes, assim. Outras vezes perguntava como é que era a minha cidade, mas é que o Brasil é muito grande, né? Então até ficava impressionado, nossa, uma cidade de balneário, né? Sei lá, cheio de prédio. Sim. E eles até não gostam muito, assim, o francês é bem reservado, bem nacionalista, eles gostam de comprar o produto deles, é uma cultura bem diferenciada, assim, é legal de ver, é bem legal. Mas eles são meio, tinha sempre, até meu pai fala que antigamente eles sempre falavam, antes de ir para a França, tu tem que ver qual greve que está acontecendo, tem que se planejar, porque tem muita greve e eles estão na rua sempre. Então Sim. tem que cuidar. É verdade, isso é verdade. Eu queria encontrar uma pergunta aqui, mas acho que agora eu não lembro, não tô encontrando, mas pode ser até uma curiosidade minha. Porque tu visitou outros países da Europa e tudo mais, fez teu mochilão, enfim. Tu viu se o custo de vida na França era tão mais alto do que outros lugares que tu acabou visitando? A França é um dos países mais caros que tem, tirando ali os nórdicos, né? Ó, pra ser bem sincera, eu fui pra Finlândia e o mercado na Finlândia, o Lidl, por exemplo, era o mesmo preço do mercado na França. Olha só. Um absurdo, né? Que tu pensa na Tá Finlândia. lá é super difícil de chegar a maioria das coisas até lá e caramba. Exatamente. Não, é um dos países mais caros que tem, tá? E não é tão caro assim, comparado com o Brasil. Eu chego até, né? É ruim falar isso, mas realmente aqui o Brasil é muito caro. A gente comprar um feijão, alguma coisa assim. Eu com R$ 150, vamos converter, sem converter, eu comprava comida boa, tá? De qualidade. Dinheiros, eu comprava queijo bom, vinho bom e comia muito bem. Não, e você Então, falou que gastava, tipo, 150 dinheiros por mês de mercado. Aqui, qualquer ida ao mercado de fim de semana gasta R$ 150. Não compra? Caramba, meu, é complicado, né? Nunca, então, por mais que nunca, ainda fosse né? um país caro, ainda, tipo, é mais barato que o Brasil, ainda você conseguia se virar super bem e tal. Exatamente. Assim, o assunto França, ele... Pode falar. O assunto França ele é muito longo, porque assim, é um baita de um país. Se tu é estudante lá, tu recebe a CAF, eles pagam para ti moradia, eles pagam para você estudar, a faculdade é gratuita. Então, assim, é um baita de um país, sabe? Eles te dão dinheiro para tu estudar, tu tem vários lugares para tu morar. Enfim, né? Não dá nesse visto, mas é um baita de um país que te ajuda. Só que realmente o custo de vida é mais caro do que a Polônia, do que a República Tcheca, por exemplo, do que até Hungria também, Alemanha, Portugal. Da pandemia, infelizmente, está suspenso, mas a gente também nem indicaria ir agora, porque está tudo esquisito. Vamos esperar sair a vacina, né? Vamos se planejar, vamos guardar o dinheiro, aprender o francês para conseguir um emprego melhor, né? E poder viajar melhor também com mais dinheiros. Basicamente isso, assim. Eu gostei muito, eu sou apaixonada pela França, eu sou apaixonada por Toulouse e né, mandar as pessoas para intercâmbio é sonho. Então, lembrando que é sempre a minha experiência, né? Cada um tem a sua. Eu, por exemplo, já tive uma experiência ruim em intercâmbio, que eu saí, né? Tive que sair um pouco mais cedo. Então, cada um vai, né? Normalmente não tem experiência ruim, tem um perrengue ali, um outro, né? Mas a gente saber lidar com isso e estar mentalmente preparado é muito importante. Então, nessa preparação é legal, mas vá fundo, se arrisque. Eu já estou planejando o próximo, quero ir para a ilha dessa vez, fazer um voluntariado lá. E tenho certeza que eu já tinha vários já engatinhados, né? Sim! Então, é isso aí. Bem fala. Vamos. Essa vacina chegando, a gente vai fazer tudo de novo, vai ser ótimo. Exatamente, com certeza. Então tá. Agora é tempo de entrar para dentro. Total. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Qualquer dúvida, pode falar comigo também. Um beijo. Tchau, melhoras aí.